paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. Hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador e eu quero te perguntar: que tipo de solo é o seu coração? No decorrer dessa mensagem, eu te convido a examinar o seu coração e identificar qual tipo de solo está sendo o seu coração. Não precisa digitar nos comentários, somente examine a si mesmo e perceba qual tipo de solo tem sido o seu coração. Jesus falou sobre 4 tipos de solo, que representa diferentes formas como as pessoas recebem a palavra de Deus. E o primeiro deles foi à beira do caminho. Aqui a semente ela não entra na terra e as aves rapidamente a levam. Jesus explica que isso acontece quando alguém ouve a palavra de Deus, mas ela não consegue compreender a palavra. E então o diabo vem e rouba aquilo que foi semeado no coração dessa pessoa rapidamente. Há muitas pessoas que escutam pregações, até mesmo leem a Bíblia, mas não permitem que a verdade penetre no seu coração, e se a palavra não penetra, a transformação ela não acontece. E isso também pode acontecer com pessoas que escutam a palavra de Deus, ouvem a pregação, porém essa pessoa ela não consegue compreender a palavra. Então é muito importante ler até mesmo uma Bíblia na qual você compreenda o que está sendo dito. Hoje no mercado existem várias Bíblias que você pode ler, que tem uma linguagem de hoje, uma linguagem atual, e permite que você compreenda essa palavra da melhor forma possível. E no caso de você ouvir pregações, é muito importante que você ouça através de pessoas que pregam da maneira que você compreende o evangelho que está sendo pregado. Porque senão a palavra não surte efeito, ela não penetra no seu coração e dessa maneira a transformação não acontece. E tem o solo rochoso, que representa aqueles que recebem a palavra. No momento ali elas recebem o evangelho com alegria, porém elas não criam raízes em Deus. E aqui é o que mais acontece. São pessoas que até começam bem na fé, mas na primeira dificuldade, no primeiro deserto, na primeira prova, elas desistem. Porque elas aceitaram Jesus, ouviram ali que o Senhor iria transformar a vida delas, porém elas não querem passar pelo processo. E a gente sabe que esse processo ele é doloroso, é um processo demorado. Tem pessoas que até mesmo conseguem ser transformadas de maneira muito rápida, mas outras realmente demoram mais. Então tem pessoas que vão para Cristo muito alegres, recebem o evangelho, porém elas não criam raízes. Elas não buscam a Deus em casa, somente na igreja, não procuram ter um relacionamento mais íntimo com o Senhor, e não tendo relacionamento, irmãos, não tem raízes. E então essas pessoas, com qualquer dificuldade, qualquer vento, como a palavra de Deus diz, pessoas que constroem a casa sobre a areia, quando o vento vem, de fato essas pessoas não conseguem suportar. E então elas desistem muito facilmente, porque elas não têm raízes em Deus. Isso acontece porque a fé dessa pessoa é muito rasa. Ela não se aprofundou em Deus. Ela não foi criar raízes em Deus. Ela simplesmente foi para a igreja, ouve a palavra na igreja, não lê a Bíblia, não ora. Elas não têm experiências com Deus. Então essas pessoas de fato não vão suportar os ventos, porque a casa dela não está sobre a rocha. Pessoas que só permanecem baseadas nas emoções e não criam um relacionamento profundo com Deus. E então a sua fé ela não tem raízes. Qualquer vento derruba, qualquer prova derruba, qualquer situação difícil, ela desiste do Senhor, ela sai da casa do Senhor. Esse é um solo rochoso. E tem o solo com espinhos. A semente ela cresce, mas ela é sufocada pelos espinhos. E aqui Jesus identifica que os espinhos são as preocupações dessa vida e a ilusão das riquezas. Aqui não é falta de fé que impede o crescimento, mas é um coração que está dividido entre Deus e as coisas do mundo. Isso acontece quando alguém tenta viver para Deus, mas ela está muito preocupada até mesmo com o dinheiro,
com o sucesso lá fora, com o status ou até mesmo com problemas do dia a dia, e a palavra de Deus acaba ficando em segundo plano. O foco não está no reino de Deus, mas no próprio sustento, nas suas ambições, nos seus desejos terrenos. Pessoas que vivem para juntar tesouros nessa terra. Pessoas que ainda não compreenderam que o tesouro precisa ser juntado no céu. Muitas pessoas passam a vida trabalhando arduamente, sem tempo até mesmo para orar, para buscar a Deus. Vai à igreja uma vez por semana e quando vai, tem alguns que só vão no dia da ceia. Pessoas que de verdade não têm o reino dos céus como prioridade em sua vida. Elas estão preocupadas com o próprio sustento, com as ambições dessa vida, em ganhar mais dinheiro, em coisas supérfluas que se perde e que fica aqui mesmo. Elas estão juntando seus tesouros aqui na terra. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 24, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Isso aqui não significa que ter dinheiro é errado, que ser rico é errado, mas quando ele se torna uma prioridade maior do que Deus, ele sufoca a fé e impede que a palavra de Deus ela dê frutos. Ter dinheiro não é errado. O errado é o amor ao dinheiro. Isso é errado. Isso faz com que a sua fé se torne vacilante e que o seu coração jamais consiga produzir frutos para o reino de Deus. O solo espinhoso ele não é um solo completamente sem fé, mas é um solo onde outras coisas estão ali competindo com Deus. É um coração dividido e esse coração dividido, ele é um coração que não pode ser frutífero para o reino de Deus. A palavra de Deus diz que um reino dividido destrói a si mesmo. Então, se o seu coração ele está dividido entre as coisas do mundo e as coisas de Deus, entenda que você, por si só, vai acabar se destruindo, porque não tem como frutificar no reino de Deus, não tem como ser um servo bom e fiel se você tem um coração dividido. Você precisa priorizar o Senhor de maneira completa e genuína na sua vida. E tem o coração que é a boa terra, é o coração que recebe a palavra de Deus, que entende, que guarda e que produz muitos frutos. O verdadeiro discípulo de Cristo, aquele que não apenas ouve a palavra, mas ele pratica, ele permite que ela transforme a sua vida. E além disso, ele ainda impacta outras pessoas através do seu testemunho, através da sua vida. Essa terra boa é a pessoa que se converte, aceita Jesus, passa dificuldades, passa problemas, ela nunca abandona o evangelho, ela sempre permanece firme, mesmo no meio das adversidades, ela continua dando fruto, ela vive a palavra de Deus, ela toma posse da palavra de Deus sobre a vida dela, ela não vive cativa, ela não aceita ser escrava de Satanás. Quando a situação está difícil, ela levanta, ela profetiza em nome de Jesus Cristo sobre a casa dela, sobre a vida dela. Ela não aceita a situação da maneira que ela está. Ela não se curva para os problemas. Ela é um servo bom e um servo fiel. Ela está ali permanecendo na presença de Deus, mesmo em meio às dificuldades, ela está dando fruto, ela está evangelizando, ela está orando por pessoas, ela está intercedendo por pessoas, ela está fazendo a obra de Deus de maneira genuína, ela ajuda as pessoas, ela frutifica no reino de Deus. Essa é uma boa terra, uma pessoa que aceita o evangelho, simples e verdadeiro como ele é, e produz muitos frutos, mesmo em tempos de aflição, porque ela coloca Deus acima de todas as coisas e não os problemas acima de todas as coisas. Então ela dá muito fruto no reino de Deus. E a pergunta que eu quero deixar para você hoje é: que tipo de solo está sendo o seu coração? Será que a palavra ela tem encontrado espaço para crescer? Ou ela está sendo roubada, sufocada ou impedida de criar raízes? Deus quer que o seu coração seja uma terra fértil para Ele, uma boa terra que dá muitos frutos, mas isso exige uma decisão. E hoje é o dia de você preparar o solo do seu coração e permitir que a palavra de Deus ela gere frutos na sua vida. E nesse momento eu quero orar por você,
curve a sua cabeça, feche os seus olhos e ore juntamente comigo. Soberano Deus e eterno Pai, eu me coloco diante de Ti nesse momento para interceder por cada coração que está ouvindo essa mensagem agora. A Tua palavra é viva e eficaz e nós clamamos para que ela encontre um solo fértil em cada vida, em cada coração. Pai, oramos para aqueles que são como a beira do caminho, pessoas que ouvem a Tua palavra, mas não conseguem compreendê-la. O inimigo tem roubado a verdade antes que ela possa gerar transformação. Senhor, quebra toda cegueira espiritual, desfaz as mentiras que o diabo plantou, abre os olhos espirituais dessa pessoa, para que ela entenda a Tua voz e receba a revelação da Tua palavra e do Teu amor, em nome de Jesus. Intercedo também por aqueles que são como solo rochoso, pessoas que começam bem, que já sentiram a Tua presença, mas elas não criaram raízes. As lutas da vida, as decepções, os ventos contrários fizeram com que essa fé enfraquecesse. Espírito Santo, fortalece essas vidas, tira toda a superficialidade, leva elas para um lugar mais profundo no Senhor, dá força para elas permanecerem firmes, mesmo em dias difíceis, mesmo na adversidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu clamo também, Senhor, por aqueles que estão no solo espinhoso, aonde as preocupações dessa vida, a ilusão das riquezas tem sufocado a palavra do Senhor. Há muitos que Te amam, mas vivem de maneira ansiosa, distraídos, divididos. Pai, liberta essas pessoas, liberta esses corações da escravidão das riquezas, das preocupações. Ensina esse homem, ensina essa mulher a confiar no Deus provedor, que nada nesse mundo vale mais do que a Tua presença, que nada nesse mundo vale mais do que estar em Tua casa, que nada nesse mundo vale mais do que tudo que o Senhor tem preparado para nós. Eu oro também por todos aqueles que são terra boa, aqueles que têm recebido a Tua palavra, que têm gerado muitos frutos no campo missionário. Fortalece, Espírito Santo, os missionários, os pastores, os obreiros, que eles permaneçam firmes, que suas vidas sejam testemunho vivo do Teu poder, que a colheita seja abundante, que muitos venham conhecer o Senhor através da vida deles e do testemunho deles. Senhor, transforma os corações hoje, que os corações endurecidos sejam quebrantados, que os rasos se aprofundem, que os divididos se voltem completamente para o Senhor. Queremos ser um povo que frutifica para glorificar o Teu nome e fazer a Tua vontade. Eu Te agradeço, porque sei que a Tua palavra não volta vazia. Eu creio que essa oração, em nome de Jesus Cristo, está entrando em muitos corações, está trazendo transformação pelo Teu poder, em nome de Jesus. Obrigada por essa palavra, obrigado por mais esse momento na Tua presença, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.